Bom, nós temos duas pessoas em suas bicicletas que estão separadas por uma distância de 350 metros. Nós temos aqui a pessoa A, um nome muito criativo para uma pessoa, que se desloca na direção norte, e nós temos a pessoa B, que se desloca na direção sul. Lembrando que a distância entre elas é de 350 metros. A velocidade de deslocamento dessas pessoas é de, respectivamente, 5 metros por segundo e 3 metros por segundo. É importante lembrar que a pessoa A inicia seu movimento e só depois de 7 minutos a pessoa B inicia o seu movimento. Portanto, a pessoa A se desloca por 25 minutos e a pessoa B por apenas 18 minutos. É interessante que você saiba qual foi o deslocamento de cada pessoa nesses instantes. Começando pela pessoa A, a distância percorrida pela pessoa A foi de, nós pegamos aqui a velocidade, 5 metros por segundo, lembrando que se velocidade é distância ou ΔS ou d sobre tempo, isso quer dizer que a distância é velocidade pelo tempo. Portanto, nós começamos aqui pela velocidade e multiplicamos pelo tempo transcorrido, no caso 25 metros por segundo vezes 25 minutos, e aqui um certo cuidado que você precisa tomar. Se a velocidade foi dada em metros por segundo, e aqui nós temos 25 minutos, nós precisamos converter esses 25 minutos em segundos para aí sim calcular a distância percorrida em metros, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos multiplicar esses valores por 60. Por que 60? Porque em 60 segundos existe 1 minuto, ou em 1 minuto existem 60 segundos. Portanto, nós temos aqui 5 vezes 25 vezes 60, 7.500 metros. Portanto, o nosso DA é 7.500 metros. A distância B, por outro lado, ela é igual a 3 metros por segundo, que é a velocidade da pessoa B, vezes 18 minutos, dado que essa pessoa se desloca por 7 minutos a menos que a pessoa A, vezes o fator 60, dado que existem 60 segundos em 1 minuto. E aqui, 60 vezes 18 vezes 3, 3.240 metros. Então, nós temos aqui a distância B. E o que está sendo pedido no exercício? A taxa de variação da distância entre as pessoas 25 minutos depois do início do movimento. Portanto, a distância entre as pessoas ela está representada aqui em vermelho e nós vamos definir essa distância pela variável D. Nós vamos também prolongar esses segmentos formando um grande triângulo retângulo. Isso porque nós vamos denominar a distância vertical por y e nós vamos denominar a distância horizontal como x. No caso, essa distância e essa distância, perceba, é a mesma. Por que é interessante prolongar esses segmentos? Porque agora nós podemos fazer a análise completa desse exercício apenas utilizando o teorema de Pitágoras, sabendo que d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, nós vamos derivar essa equação implicitamente, isolando o d', que é a nossa variável. Então, nós temos que 2d vezes d', que é a derivada de d ao quadrado, é igual a 2x, x' mais 2y, y'. Existem várias medidas aqui, ou que nós temos, ou que nós podemos calcular. Então, vamos deixar essa equação aqui parada e voltar às medidas que nós temos aqui no nosso diagrama. Nós sabemos que no instante analisado, a variável x é a distância horizontal, que a gente sabe que é 350 metros. A variável y é a soma das duas distâncias dA e dB, portanto, 7.500 mais 3.240, que é igual a 10.740 metros. Nós sabemos também que x' é a taxa de variação dessa medida, e perceba, quando a pessoa B se desloca para baixo e a pessoa A se desloca para cima, essa medida x ela nunca muda, portanto x' ele vale zero. Nós temos que o y', por outro lado, é a soma do aumento dessa medida com o aumento dessa medida aqui, ou seja, é a soma das velocidades dessas pessoas. 5 mais 3, que é igual a 8 metros por segundo. E a única medida que falta agora é o d. Mas o d ele pode ser calculado utilizando a mesma fórmula, utilizando também
o teorema de Pitágoras. Nós temos que d ao quadrado é igual a x ao quadrado, 350 ao quadrado, mais 10.740 ao quadrado. Com o auxílio de uma calculadora, você encontra o d, que é igual a 10.745,7 metros. E agora sim, nós já temos todos os dados que nós precisamos para calcular d'. Sabendo que x' vale 0, esse termo inteiro vai para 0, e nós ficamos com 2d d', que é igual a 2y, y'. Cortamos 2 com 2, ficando com d', que é igual a y', y' sobre d, que é igual a 10.740 vezes 8 sobre 10.745,7, que pode ser simplificado para 7,996 metros por segundo. E tá aí a resposta desse exercício.